Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Identidade Nacional. O fato que vamos relembrar neste episódio é: governo reforça a preservação de práticas culturais que geram sentimento de identidade. Em janeiro de 2024, o governo federal chamou atenção para a retomada de uma peça central da política cultural brasileira: o reestabelecimento da Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, acompanhado da volta do edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI, e de novos repositórios digitais. Um trio de medidas que mira o mesmo objetivo: preservar práticas culturais que dão sentido de identidade e continuidade às comunidades pelo país afora. Ao divulgar o balanço do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o maior investimento histórico recente em patrimônio imaterial, a gestão explicitou que salvaguardar não é só reconhecer, mas apoiar, documentar, difundir e criar condições para que saberes, celebrações, formas de expressão e lugares sigam vivos no cotidiano, com a participação de quem detém essas referências. A ideia de salvaguarda que o Brasil pratica desde o Decreto 3.551 de 2000 consiste em fortalecer as condições de produção e reprodução de bens culturais registrados, por meio de ações continuadas e pactuadas com as comunidades, articulando educação, cadeias produtivas, difusão e valorização, em vez de congelar as práticas como peças de museu. O reestabelecimento da política sinaliza que a prioridade volta a ser as pessoas e seus territórios, com o Estado atuando como parceiro e indutor, e não como depositário distante de um acervo, perspectiva que o IPHAN consolidou ao longo de 2 décadas de execução do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Em termos práticos, isso se traduz em planos de salvaguarda, monitoramento e financiamento de iniciativas locais, conectando mestres, grupos, escolas e gestores para que a cultura viva se sustente no tempo. No mesmo pacote, a retomada do edital do PNPI, interrompido por 7 anos e relançado em 2023, foi reafirmada como eixo de financiamento da salvaguarda em 2024, canalizando recursos para pesquisa, identificação e apoio direto aos bens registrados e à diversidade linguística, com desenho que valoriza projetos feitos com e para as comunidades detentoras. O edital se tornou referência internacional de boa prática, reconhecido pela Unesco, e voltou com linhas temáticas que vão do uso do novo Inventário Nacional de Referências Culturais a iniciativas de fomento a bens inscritos nos livros de registro, sinalizando que o dinheiro público deve chegar à base para produzir efeito sustentável. Ao revisitar o PNPI, o governo amarra a política de salvaguarda a um instrumento concreto de seleção e apoio que estimula a qualidade técnica e compromisso social nas propostas. A dimensão digital ganhou destaque com o lançamento e o amadurecimento de repositórios que tornam a política mais transparente e acessível, aproximando a sociedade da documentação produzida ao longo dos processos de registro e salvaguarda. O repositório dos bens culturais registrados, fruto da parceria com o IBCT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, reúne em um só portal informações, mídias, pareceres técnicos, mapas e dossiês de cada bem imaterial reconhecido,
permitindo navegar por livros de registro, por estado e por temas, numa vitrine pública da riqueza cultural brasileira. Em paralelo, a nova plataforma do Inventário Nacional de Referências Culturais, INRC, abriu espaço para upload de documentos, fotos, áudios e vídeos por órgãos públicos e pelas próprias comunidades, em projetos piloto que aperfeiçoam métodos e democratizam a contribuição, fechando o ciclo entre reconhecimento, salvaguarda e difusão. O balanço divulgado em janeiro também apresentou números que ajudam a dimensionar o esforço recente. 22 milhões e meio de reais executados em 2023 em ações de patrimônio imaterial, consolidando o reestabelecimento da política de salvaguarda e a reabertura do PNPI, além da recriação de uma área dedicada à diversidade linguística, tema estruturante que atravessa povos indígenas, comunidades quilombolas e tantos outros grupos. Esses valores não são um fim em si, mas um meio para dar escala a iniciativas que historicamente ficavam restritas a poucos editais e parcerias pontuais, e que agora podem ser monitoradas, comparadas e aprimoradas com base em dados abertos e plataformas estáveis. Ao mesmo tempo, a ênfase em linguagens e inventários atualizados mostra que o conhecimento técnico caminha junto com a escuta social, uma condição para que salvaguarda não vire somente uma formalidade. Vale lembrar ainda o escopo do que o Brasil reconhece como patrimônio imaterial. Vamos lá. Saberes, celebrações, formas de expressão e lugares de referência, categorias que dão conta de feiras, trabalhos, rituais, músicas, danças, festas e até mesmo territórios de memória, entre muitos outros. Cada registro pede um plano de salvaguarda próprio e medidas situadas, porque o que mantém viva uma tradição no sertão pode ser diferente do que sustenta uma tradição na periferia urbana. E o que funciona para uma manifestação afro-brasileira não se aplica automaticamente a um complexo cultural amazônico, por exemplo. É por isso que os instrumentos nacionais precisam ser flexíveis e participativos, respeitando a diversidade e evitando padronizações que empobreçam as práticas. As novas ferramentas digitais, além de abrir a documentação, criam condições para um controle social mais qualificado da política pública, permitindo que pesquisadores, educadores, gestores e a própria comunidade acompanhem o andamento de salvaguardas, avaliem resultados e proponham correções de rota. Ao reunir em um só ambiente dados, imagens e pareceres, o repositório facilita a vida de quem ensina, aprende e governa, e também de quem visita e quer conhecer melhor a história viva por trás de um título de registro. Já a plataforma do INRC, ao aceitar contribuições de múltiplos atores, fortalece a ideia de que inventariar não é tarefa isolada de gabinete, é uma construção compartilhada de memória e de conhecimento aplicado à gestão cultural. Em síntese, o movimento anunciado em janeiro de 2024 não foi apenas um balanço, foi a declaração de um método que se reforça. Reestabelecer a política de salvaguarda com financiamento consistente, reabrir o canal do PNPI para sustentar projetos na ponta e abrir repositórios que devolvam à sociedade o que é dela por direito, o conhecimento acumulado sobre as suas próprias referências. A cultura imaterial ganha vida quando encontra condições de se reproduzir com dignidade, e a política pública cumpre seu papel quando respeita os detentores, documenta com rigor e apoia com continuidade, com transparência, para que todos acompanhem e cobrem resultados. Se identidade e continuidade são os bens que se quer proteger, os passos que foram dados em 2024 apontam na direção certa, porque unem orçamento,
edital e dados abertos para que a diversidade brasileira siga reconhecida e viva no papel e, sobretudo, na vida das pessoas, incluindo na sua vida. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!